tudo bem com você? Que bom ter a sua companhia, que bom estarmos juntos. Eu espero que você e sua família estejam bem. Você fala, Márcia, eu não tenho família, eu sou solitário, sou sozinha. Então, eu espero que você esteja bem também sozinho, mas você pode ter uma família que talvez não seja a sua família de sangue, não esteja por perto, mora em outros lugares, ou talvez você ficou só neste mundo. Tem gente que fica assim, não é? Eu conheço pessoas assim, que não tem mais familiar, mas nós somos a família de Deus e nós podemos ter um relacionamento de irmãos, um relacionamento lindo, como família que somos. E você precisa estar inserido num grupo, num lugar, numa célula, num GC, numa comunidade onde você vai compartilhar a sua vida, mesmo que algumas vezes agora virtualmente por conta da pandemia, mas você precisa crescer junto com a sua família. E eu espero também que nesse tempo agora nós possamos crescer juntos. Não é assim que a gente está fazendo agora nesse período? O que eu aprendo com o coronavírus? Temos aprendido muitas coisas e eu tenho certeza absoluta que esse tempo que temos vivido, que estamos vivendo, tem trazido muitos ensinamentos e muitas lições. Olha, tem algo que é muito importante a gente se lembrar, que muitas coisas que vivemos ao longo desses meses, nós aprendemos e mudamos alguns hábitos, não é assim? Algumas pessoas já tinham o hábito de chegar em casa, tirar os sapatos e não entrar com os sapatos em casa. Deixavam do lado de fora da porta, dependendo de onde moram, não é? Se tem um prédio, às vezes não tem jeito, se tem ali um hallzinho ou uma área. Na minha casa, por exemplo, a gente sempre teve o hábito de entrar em casa pela porta da área de serviço e já deixar os sapatos ali. A gente nunca ia lá para dentro de casa com os sapatos. Depois, então, quando a gente começou a aprender sobre os perigos desse vírus, nós aumentamos ainda mais esse hábito e deixamos ali, esterilizamos os sapatos, enfim. Muitas vezes a gente já sabia que a gente tem sempre que lavar as mãos, não é assim? Lavar as mãos com álcool, com o sabão, enfim, e também utilizar o álcool gel. A gente tem as nossas prevenções, não é isso? E a gente aprende a utilizar várias formas e formatos que apareceram do álcool para a gente, algumas maneiras mais práticas, outras não. E a gente, às vezes, não se lembrava tanto de lavar as mãos, não é assim? Só quando a gente fazia alguma coisa que a gente sabia que tinha sujado as mãos. Mas chegar em casa e lavar as mãos sempre nos foi recomendado pelos médicos. Eles sempre nos ensinaram isso, porque a gente chega com muitas bactérias. A gente está ali na rua, em todos os lugares, exposto a todo tipo de bactérias e também de vírus. E a gente põe a mão à boca, põe a mão nos olhos, a gente acaba realmente se contaminando com esses hábitos. Por isso, a gente aprendeu também e a gente reforçou todos os dias esse hábito de lavar as mãos. O aprendizado é assim. Quando você aprende algo, você apreende, ou seja, entra na sua mente aquele conceito, você começa a praticar e você repetir isso todos os dias. A repetição desse hábito faz com que você apreenda, faz com que você automatize, faz com que você não se esqueça mais e não deixe mais de praticar, não é assim? Eu me lembro quando eu fui pela primeira vez para os Estados Unidos, tem muitos anos isso, né? Eu fui fazer um intercâmbio. Fui levar o conhecimento do Brasil e trabalhar com crianças em colônias de férias. E o meu inglês era um inglês mediano, eu nunca tinha estudado muito inglês, eu aprendi falando com a minha irmã que tinha se mudado para os Estados Unidos, estudando alguns materiais que ela tinha deixado em casa e também nesse treinamento que fizemos para ir para os Estados Unidos, na YMCA de lá. E ali, nosso treinamento era todo em inglês. E eu falava inglês com as pessoas, mas eu sabia inglês muito pouquinho mesmo, assim. Eu fui aprendendo. À medida que eu fui treinando, eu fui aprendendo, né?
E as pessoas que nos observavam, aqueles que estavam acima de nós, os monitores aqui no Brasil, iriam escolher algumas pessoas que iriam fazer esse intercâmbio lá nos Estados Unidos. Nós iríamos para lá com tudo pago, né? A passagem, um dinheirinho de custo, e ficaríamos hospedados nas casas das pessoas que nos receberiam ali no Texas. Foi a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, então. E ali eles falaram para a gente, olha, me escolheram e falaram, Márcia, o seu inglês não é muito bom, mas quando você chegar lá, você vai melhorar demais. E a sua parte profissional, de recreação com as crianças é excelente. Então, vamos compensar com esse inglês e você vai aprimorá-lo lá. E foi o que aconteceu. Eu fiquei hospedada numa casa de americanos, então todos os dias eu ia ouvindo só o inglês. Eu ia também para ficar com as crianças na colônia de férias e só inglês. Eu falava inglês, eu ouvia inglês e tinha um amigo meu, Deus até inclusive o levou uns anos depois que voltamos para o Brasil, meu querido amigo Lúcio. E eu falava em português com o Lúcio e pedia ajuda para ele, que ele falava muito bem inglês, ele falava alemão e falava várias línguas. Então, quando eu estava na casa e com as crianças, era só o inglês. E o que aconteceu? Depois de uma semana, praticamente ali imersa na língua, na cultura e na língua, no idioma, eu comecei a observar que eu estava pensando, quando você está pensando consigo mesmo, com seus botões, eu estava pensando em inglês. Aí, quando eu acordava, eu via que eu tinha sonhado em inglês, o que significa, é um ótimo sinal, significa que eu abstraí a língua, significa que o meu cérebro compactuou ali, não é? Ele adquiriu aquela língua, aquele conhecimento. E isso fez com que eu nunca mais esquecesse o inglês. É claro que se eu ficar sem praticar, se eu ficar sem falar, eu vou esquecer algumas palavras, vou esquecer alguma gramática. Por isso eu preciso praticar. Todos os dias eu converso, todos os dias não, quase todos os dias eu converso um pouquinho com as minhas filhas, a gente fala uma frase ou outra porque elas também falam e a gente precisa praticar. Assim é todo conhecimento, toda prática, todo aprendizado, você precisa praticar aquilo que você aprende. Esses hábitos, né? Nós aprendemos com essa pandemia que nós não podemos abrir mão do que aprendemos. Nós precisamos sempre colocar em prática aquilo que aprendemos. Não adiantava nada você assistir televisão, você ver todos os noticiários, receber várias informações pelo WhatsApp, com muito cuidado, porque existem fakes, né? Muitas notícias falsas, informações falsas, que isso tirava o vírus, que aquilo impedia de você ser contaminado. Tantas fake news, nós precisamos tomar muito cuidado. Mas não adiantaria nada você receber todas as instruções das autoridades, né, para te ensinar o que fazer e você não colocar em prática, né? Nada adiantaria, você estaria muito mais suscetível a ser contaminado, você estaria muito mais aberto, muito mais exposto ao vírus se você saísse de casa sem máscaras, se você não higienizasse suas mãos, se você chegasse em casa do supermercado com as compras e guardasse tudo sem higienizá-las, né? Principalmente naquele auge ali, você chegasse em casa e fosse lá para dentro com aqueles sapatos da rua, você com certeza iria correr um risco muito maior e colocar em risco as pessoas que estivessem ali dentro da sua casa. Então, a palavra de Deus nos ensina, lá em Tiago, capítulo 1, versículo, a partir do 22 ali, 22, 23, 24, nos diz o seguinte: vocês não devem ser só ouvintes da palavra, vocês devem ser praticantes da palavra. Não adianta só você ouvir e não praticar, porque se você ouvir e não praticar, você é semelhante, você é igual àquela pessoa que olhou o seu rosto no espelho, viu como era, aí você saiu, virou as costas e depois você se esqueceu de como era o seu rosto. Olha que coisa interessante. Por que Tiago faz essa comparação? Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela é um espelho para nós. Quando nós lemos a Bíblia, ela nos ensina, ela nos mostra como um espelho quem nós somos, como está o nosso coração. Você lê a Bíblia e diz, olha, o seu coração está
sujo porque você está julgando o seu irmão. Olha, essa atitude que você está tendo com o seu marido não é agradável a Deus, porque a mulher, ela deve ser agradável, submissa, ela deve ser uma mulher que faz com que a sua casa tenha um ambiente gostoso, mas você não está agindo dessa forma. Então a Bíblia é esse espelho que nos mostra quem nós somos, mas é como se você simplesmente ler e não praticar, é como se você olhasse seu rosto no espelho e visse, por exemplo, que está com o dente sujo, está com uma remela aqui no olho, está com o cabelo despenteado. Você viu isso no espelho, mas você não consertou o dente, você não limpou o olho, você não penteou o cabelo, você virou e saiu e foi trabalhar dessa forma. Quando você chega no trabalho, as pessoas falam assim, começam a te mostrar que você está totalmente esquisito, sujo, descabelado. Sabe, o espelho existe para nos mostrar como nós estamos, mas para a gente tomar uma atitude, não é o espelho não é o espelho meu, ele não fala com você, ele fala com você, ele dizendo para você, olha, você está com o dente sujo, você está com uma remela no olho, você está com o cabelo desgrudunhado aí, mas quem tem que tomar atitude é você. Então, você que tem que pegar o pente, pentear o cabelo, limpar o olho, limpar o dente. E quando você lê a Bíblia, você precisa tomar atitude. Qual atitude você tem que tomar? Primeiro, quebrantamento, reconhecimento. Né? Reconhecer, olha, realmente Deus me perdoe, eu estou dessa forma. E arrependimento e conserto. Então você precisa se quebrantar, você precisa reconhecer que realmente está com o coração sujo, está tomando atitudes erradas como esposa, como marido, como filhos. Você não está respondendo bem as pessoas que conversam com você, suas reações são carnais, aquilo que Deus está mostrando para você, o pecado que você se encontra, você não pode virar as costas, fechar a Bíblia, se esquecer e viver como se nada tivesse acontecido. Você precisa reconhecer que está errado, se quebrantar em primeiro lugar, se humilhar. A palavra de Deus diz que um coração quebrantado e contrito Deus não rejeita. Se humilhe, reconheça que está errado, arrependa-se do erro e conserte, vá e não peques mais. Então nós aprendemos também, durante esse tempo, que nós temos que sempre praticar aquilo que aprendemos, porque é para o nosso bem. As instruções que nos foram dadas por aquelas pessoas que conhecem do assunto, elas nos foram dadas por amor e por cuidado. Por isso, sempre coloque em prática. E a palavra de Deus diz, Romanos capítulo 12, versículos 1 e 2, principalmente no 2, que você precisa ser transformado pela renovação da sua mente. Não se conforme, não se acomode. Às vezes está tudo bem, passou um pouco, está tudo bem, os índices estão ali, então eu me acomodo, eu relaxo, eu paro de de ter os hábitos de higiene que eu tinha, eu paro de cuidar da minha casa, eu paro de cuidar dos meus filhos, de higienizar tudo ao meu redor. E então eu acomodo, eu entro numa forma terrível que pode me trazer prejuízos, assim em todas as áreas da nossa vida. Não se acomode com o pecado, não fique aconchegante aí no seu pecado. Saia dessa forma, transforme-se pela renovação da sua mente para que você experimente a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Um grande beijo para você, a gente se vê. Até lá!